Então, vamos lá. Lista 5, campo elétrico uniforme, aula 10, página 153 do Bienal 5, se eu não me engano. O que você precisa saber da parte teórica dessa matéria, né? É basicamente uma continuaçãozinha da última prova, no que tange ao campo elétrico, obviamente. E o que você tem que entender de... O que você tem que acabar relembrando, por assim dizer, né? Como pré-requisito, você tem que lembrar do sentido das linhas de força em relação às cargas fixas. Como assim? Vamos supor aqui que eu tenho uma carga Qzão positiva, ou seja, maior que zero, uma outra carga Qzão negativa, né, menor que zero, e as linhas de força, né, por exemplo, teria aqui uma linha de força, são várias linhas de força, né, mas terem aqui as forças representando o campo elétrico. E o que acontece? O campo elétrico, né, os vetores que representariam o campo elétrico na carga positiva, eles sempre vão para fora. Eles sempre têm um sentido de afastamento. Se vocês verem aqui as setinhas, elas estão apontando na direção assim para fora da carga. Elas não apontam para a carga, elas apontam na direção contrária, sempre para fora. Né, o campo elétrico na carga de prova positiva tem sentido de afastamento. Enquanto isso, na carga negativa, tem sentido de aproximação, né? Sempre vai ser em relação à carga. Fechou? Esse ali seria o pré-requisito principal. Então, quando a carga é positiva, o campo elétrico tem sentido de afastamento. Quando a carga é negativa, tem sentido de aproximação. Fechou? E continuando, você segue aquele mesmo esquema, né? No campo elétrico uniforme, você tem que lembrar que campo elétrico vai ser aquela região do espaço em que o vetor campo elétrico mantém suas características, né, de intensidade, direção, sentido. Por ser uma grandeza vetorial, né, sempre vai ter essas três características. Então, pode ser representado por vetor, e esse vetor ele vai ter uma força, ele vai ser horizontal, vertical, aquela história de direção. E, né, se ele for horizontal, ele pode ser para a direita ou para a esquerda, daí você tem que analisar. E se ele for vertical, ele pode ser para cima ou para baixo, né? Cabe ali a análise. E se ele mantém suas características, segue aquele mesmo esquema da lei de Coulomb e né, da fórmula da lei de Coulomb e da fórmula do campo elétrico. Para a resolução da lista, né, você tem que lembrar de uma fórmula em específico, né, que campo elétrico vai acabar sendo representado pela fórmula, né, de aqui, força é igual a Qzinho vezes campo elétrico, né, isolando o campo elétrico, vai ficar força sobre Qzinho. E outra fórmula que também aparece pra gente seria ali do campo elétrico, na verdade aqui, força é igual a, quer dizer, campo elétrico é igual a constante vezes carga de prova sobre distância ao quadrado. Na resolução da lista, a gente acaba não usando essa segunda fórmula. Não sei se na tarefa mínima, né, e nessa matéria em geral acaba utilizando. Depois eu dou uma conferida e informo lá, né, dou o meu parecer. Mas a princípio, a fórmula principal que você precisa relembrar é essa aqui. Lembrando, não que a outra não seja utilizada ou não possa ser utilizada, mas as questões que aparecem dessa matéria, né, majoritariamente, se não completamente, baseadas aqui na fórmula campo elétrico é igual a força, força dividido pela carga de prova. Fechou? Então, bom, acho que... não, dessa lista é só essa fórmula que você tem que relembrar, pelo menos a princípio, do que eu estou me lembrando. E vamos lá, né? Resolução dos exercícios. Então aqui, uma gotícula de óleo de massa 9,6 vezes 10 a menos 5 kg está carregada com carga elétrica
Q é igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 19. Ah, e outra observação, né? A carga aqui que aparece é em módulo. Fechou? Ah, pronto. Acho que é isso, dá para voltar para a questão. Mas nesse caso específico aqui do campo elétrico, né, ah, a carga é em módulo. Então, uma gotícula de óleo de massa tal e carregada com uma carga tal são duas informações extremamente importantes, né? Então, vou aqui grifar elas. Massa, carga. Cai verticalmente no vácuo. Num certo instante, liga-se nesta região um campo elétrico uniforme, vertical e apontando para baixo. O módulo desse campo elétrico é ajustado até que a gotícula passe a cair com movimento retilíneo e uniforme. Nessa situação, qual o valor do módulo do campo elétrico? Então, o que você tem que entender a partir dessa frase, até que a gotícula passe a cair com movimento retilíneo e uniforme? Basicamente, né, o que está sendo dito aqui nessa questão é que, na verdade, a força, né, tem duas forças sendo aplicadas nessa bolinha, né, vou desenhar ela aqui. Tem uma força peso para baixo, tem um campo elétrico, e o que acontece? O campo elétrico, a partir dessa frase, né, até que a gotícula passe a cair com movimento retilíneo uniforme, é... o peso se iguala à força elétrica da gotícula em questão. Ou seja, o peso, que é representado por massa vezes gravidade, é igual à força, né? Força é carga vezes campo elétrico. Então, o que acontece? Aqui é só substituir os valores. A massa é 9,6 vezes 10 a menos 5. Então, aqui, 9,6 vezes 10 a menos 15, na verdade, né? Vezes a gravidade, que é 10. E isso tudo é igual à carga, que foi dada como menos 3 vezes 10 a menos 19, né? Só que você usa aqui em módulo. Então, 3,2 vezes 10 a menos 19, vezes o campo elétrico que a gente quer descobrir. 9,6 vezes 10 a menos 15 vezes 10, né? É como se eu estivesse só ali adicionando 1 no expoente, porque isso aqui é 10 a primeira, multiplicação de potência de base 10, você só soma os expoentes. Menos 15 mais 1 fica menos 14. Então, 9,6 vezes 10 a menos 14 é igual a 3,2 vezes 10 a menos 19 vezes o campo elétrico. Então, o campo elétrico, né, isolando ele e passando esse termo para o outro lado com a operação inversa, ou seja, se ele está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar o campo elétrico é igual a 9,6 vezes 10 a menos 14 sobre 3,2 vezes 10 a menos 19. Portanto, o campo elétrico é igual a 3 vezes 10 a quinta. Por quê, né? Você sempre isola aqui número com número, potência com potência. 9,6 dividido por 3,2 é 3. Agora, divisão de potências na base 10. Aqui é 14, acabei errando. Só na escrita, o resultado aqui é 10 a quinta mesmo. Agora, potências de base 10, né, quando acontece uma divisão, ou seja, 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 19, você subtrai os expoentes. Então vai ficar menos 14 menos 19. Isso vai resultar em mais 5. Então aqui o resultado, né, é 10 elevado à quinta, né, sendo esse 5 positivo. Então, o campo elétrico é 3 vezes 10 à quinta newtons por coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Então, resposta aqui, campo elétrico é igual a 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a quinta newton por coulomb, né? E 5 reitera é positivo. Vamos lá, 2.
Uma partícula de massa m e carga q é liberada a partir do repouso num campo elétrico uniforme de intensidade E. Supondo que a partícula esteja sujeita exclusivamente à ação do campo elétrico, determine a expressão da velocidade que atingirá t segundos depois de ter sido liberada. Essa questão assim é mais geral. Como não é fornecida, quer dizer, como não é fornecido o valor de algumas incógnitas, você tem que trabalhar com elas sendo as próprias letras. Então, para isso, basta interpretar o problema e né, escrever a resposta em função da velocidade. Acho que é isso que ele pede, né? Determine a expressão da velocidade, isso. Escrever aqui em função da expressão da velocidade. Ou seja, na resposta final a gente vai acabar isolando a velocidade e encontrando uma resposta específica. Então, qual que é a sacada principal aqui desse exercício? Tem duas sacadas, né, que eu destacaria. Quando o enunciado fala que a partícula está sujeita exclusivamente à ação do campo elétrico, quer dizer que a força resultante é igual à força que é exercida pelo campo elétrico. Ou seja, na força resultante, voltando para o ano passado, que é massa vezes aceleração, é igual à força elétrica, que como a gente viu, é carga vezes o campo elétrico. Isolando aqui a aceleração é igual a carga vezes o campo elétrico sobre a massa. Você pode encontrar algumas resoluções que jogam na forma do Vovoat, né, que a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo, mas eu acho que nem precisa ir tão longe, até porque pode ser que você não se lembre, né, você não se lembrasse disso resolvendo a questão. Vou pegar aqui um espacinho da 3 para continuar a resolução, mas aqui basta lembrar que a aceleração é ΔV sobre ΔT, que vai ser igual, né, carga vezes campo elétrico sobre m. Considerando que a velocidade final é que a gente quer descobrir, a velocidade inicial é zero, assim como o tempo final, né, a gente não sabe, e o tempo inicial, né, da análise do movimento é no instante zero, então ΔV vai ser a própria velocidade final e ΔT vai ser o próprio tempo final. Que isso tudo, né, vai ser igual a carga vezes o campo elétrico sobre m. Lembra que enunciado que é a expressão da velocidade? Para isolar a velocidade, eu só tenho que passar o t para lá com a operação inversa. Se ele está dividindo, ele passa multiplicando. Portanto, a resposta final fica aqui. Velocidade é igual a carga vezes o campo elétrico vezes o tempo, que passou multiplicando. Tudo isso sobre a massa. Fechou? Questão 3. Putz, vou tirar um zoom aqui, eu acho que eu vou acabar apagando, então caso você queira ver a resolução, só printar ou voltar o vídeo posteriormente, mas aqui eu vou apagar por causa do espaço que está sendo ocupado. Fechou? Então eu vou apagar aqui só a resolução da 2. Só a parte ali que toma, né, a questão 3, o espaço da questão 3. Lembrando, né, compareçam aos plantões, participem das aulas, perguntem para os professores e bebam água. É isso. Continuando aqui a questão 3. Uma fonte F emite partículas, prótons, elétrons e nêutrons, que são lançados com uma velocidade V0, né, velocidade inicial, no interior de uma região onde existe um campo elétrico uniforme, conforme ilustrado na figura. Identifique as partículas que atingem, respectivamente, as partículas que atingem os pontos P1, P2 e P3. Enfim, é para você analisar se aqui, né, nos pontos vai ser um próton, um elétron ou um nêutron. Fechou? Então, o que você tem que relembrar nessa questão? Aquela máxima, por assim dizer, da eletrostática, né? Ou aquela brincadeira, né, que tem alguns trocadilhos, que basicamente os opostos... Caraca, escrevi errado. Os opostos se atraem. Ou seja, né, cargas de sinais opostos
se atraem. Então, se eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, elas vão se atrair. E se eu tenho cargas de mesmo sinal, né, uma positiva aqui, por exemplo, com uma positiva, elas vão se repelir. Fechou? Então, você tem que lembrar que o próton ele é positivo, o elétron é negativo e o nêutron é neutro. Então, o que acontece? Essa área aqui é uma área positiva, né? E aqui ela está referente ao ponto 3. Se é uma área positiva, quem vai ir para essa área positiva, por assim dizer, vai ter que ser um elétron. Então, no ponto 3, né, foram os elétrons. No ponto 1, por ser uma carga, né, por estar representada aqui, né, com, não uma carga, né, mas por ser uma área negativa, por assim dizer, vai ter que aqui os prótons. E, como dá para notar aqui, no ponto 2, tem um pontilhadinho, e esse pontilhadinho, basicamente, indica que a área é neutra, né? Ela não está sob ação nem da parte positiva nem da parte negativa. Se ela é uma parte neutra, que não sofre ação nem da positiva nem da negativa, e ela é neutra, então aqui no ponto 2 tem os nêutrons. Então, basicamente, né, quais partículas que atingem o ponto 1, que é esse aqui que está embaixo? Os prótons. No ponto 2, os nêutrons. E aqui no ponto 3, os elétrons. Fechou? 4. Uma partícula de massa m, né? E daí fala massa. 1 vezes 10 a quinta. Ah, inclusive, sobre essa questão, eu tenho uma observação que, claro, eu posso estar errado, mas eu acabei não chegando numa resposta. Inclusive, eu queria deixar ela como... Queria deixar uma observação nessa questão, né? Que eu vou fazer aqui uma resolução que eu não sei se está totalmente correta. Amanhã, né, durante a minha aula com o Salviano, eu vou, eu vou acabar conferindo com ele, tá? Mas é que a resposta que encontrei não bate com o gabarito. E outras pessoas, né, que acabaram realizando nessa questão também não chegaram a uma resposta que seja coerente, por assim dizer, né, com o gabarito. E então é isso. É, não sei se a massa é realmente 1 vezes 10 a quinta quilos, né, porque seria aqui 1, 2, 3, 4, 5. Não, calma, fiz errado. Enfim, seria um número, enfim, relativamente grande, certo? Mas vamos lá. É, uma partícula de massa m e carga elétrica 2 microcoulombs. Lembrando, né, micro é 10 a menos 6. Fica em equilíbrio quando colocada em certa região de um campo elétrico. Quando fala aqui que fica em equilíbrio, quer dizer que a força-peso se iguala à força elétrica. Ou seja, massa vezes gravidade é igual a carga vezes o campo elétrico. A massa é 1 vezes 10 a quinta. A gravidade, né, o enunciado fala para adotar 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 10. A carga são 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 vezes o campo elétrico. Resolvendo aqui esse lado esquerdo da equação, 1 vezes 10 a quinta vezes 10 a primeira, né? Multiplicação de potências na base de 10, só somos expoentes. Então aqui vai ficar 1 vezes 10 a sexta, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico. Como eu quero determinar o campo elétrico, é só isolar ele.
Para eu isolar ele, eu tenho que passar o 2 vezes 10 a menos 6, dividindo para o outro lado. Então, o campo elétrico vai ser 1 vezes 10 a sexta sobre 2 vezes 10 a menos 6. Então, o campo elétrico é 1 dividido por 2. Aqui, né, sempre a dica que eu dou quando chega na situação é dividir número inteiro com número inteiro, por assim dizer, e a potência depois se resolve com a outra potência. Então, 1 sobre 2, 0,5, né, dá meio. E 10 elevado a sexta dividido por 10 elevado a menos 6 é divisão de potências de base 10. Você subtrai os expoentes. Então, vai ficar 6 menos 6. Vai ser a mesma coisa que 6 mais 6. Logo, 12. Então, vai ser 0,5 vezes 10 a 12ª, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a 11ª. Aqui, tinha feito errado. 5 vezes 10 a 11ª Newton por Coulomb. Fechou? E no gabarito, deixa eu conferir. No gabarito tá 5 vezes 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Lembrando que eu posso estar errado, tá? Inclusive, vou conferir amanhã com o Salviano e tudo mais a resolução certinho dessa questão. Eu não sei se ele passou alguma atualização dessa questão no C, tá? Mas é isso. Infelizmente, eu fico devendo essa questão para vocês. E amanhã eu informo melhor, né? Por assim dizer. Lá no grupo. Enfim. E aqui na 5, um dispositivo para medir a carga elétrica de uma gota de óleo é constituído de um capacitor polarizado no interior de um recipiente convenientemente vedado, como ilustrado na figura. A gota de óleo com massa m é abandonada a partir do repouso no interior de uma região onde existe um campo elétrico uniforme E. Sob a ação da gravidade do campo elétrico, a gota inicia um movimento de queda. Então, mesmo com a ação da gravidade do campo elétrico, a gota segue caindo e inicia um movimento de queda com aceleração 0,2 g, onde g é a aceleração da gravidade. Determine a expressão que representa o módulo da carga. Então, aqui você tem que entender que, né, você tem que relembrar que força resultante é aquele esquema de massa vezes aceleração. E a gente vai ter a gravidade para baixo, né, porque o objeto vai estar caindo. Mas enquanto isso, o campo elétrico vai estar tentando segurar essa bolinha que está caindo, né, essa gota de óleo que está caindo. Então a força resultante é a que ganha menos a que perde. Está tendo ali a ação da peso e da força elétrica no sentido contrário. Porém, entretanto, todavia, como a gota segue caindo, né? Fala aqui que a gota inicia um movimento de queda, quer dizer que a peso ela está ganhando da força elétrica. Então, como força resultante é a que ganha menos a que perde, a peso que está ganhando menos a força elétrica que está perdendo, que é igual a massa vezes aceleração. Força-peso é massa vezes gravidade. Força elétrica, carga vezes campo elétrico. Tudo isso, né, segue sendo igual a massa vezes aceleração. Como a gente quer descobrir o Qzinho, né, que seria ali a expressão que representa o módulo da carga, né? Outra observação, né, a carga aqui na fórmula está em módulo, fechou? Mas aqui a gente quer isolar esse Qzinho. Então, o que a gente pode fazer? Passar esses dois para lá, né, esse menos Q vezes Z para o outro lado, ficando Q vezes Z, né, acaba ficando positivo, porque é como se passasse esse menos força elétrica para o outro lado, ficando positiva. E aqui, né, a gente tem a massa vezes a aceleração, que tudo isso aqui está positivo, e é como se passasse para lá negativo. Então, vai ser aqui massa vezes gravidade, menos massa vezes aceleração, tudo isso sendo igual ao módulo da carga. Não vou colocar o módulo para não poluir, mas é o módulo da carga
vezes o campo elétrico. Deixa eu ajeitar aqui. Igual ao módulo da carga vezes o campo elétrico. Lembrando, a gente quer isolar essa carguinha. Para isolar ela, a única coisa que nos resta, né, que nos falta, é passar o E para o outro lado dividindo. Então, massa vezes gravidade, menos massa vezes aceleração, tudo isso sobre o campo elétrico, é igual a carga. Para ficar mais bonitinho, dá para deixar, né, ainda na verdade, tipo, a gente já isolou o Qzinho, mas ainda falta deixar a equação mais bonita e substituir o valor da aceleração da queda pelo valor fornecido no enunciado. Então, aqui que dá para a gente fazer? Como o m está multiplicando aqui tanto a gravidade, né, quanto a aceleração do movimento da queda, então aqui o m pode ser deixado em evidência, que está multiplicando tanto a gravidade quanto a aceleração. Tudo isso sobre o campo elétrico é igual a carguinha. O enunciado fala, né, que a gravidade é g e que a aceleração é 0,2 g. Vou ajeitar esse g, que ele está parecendo um 9. Tudo isso sobre o campo elétrico é igual a carga. Se a gente tem 1g menos 0,2g, vai ficar 0,8g. Isso aqui está sendo multiplicado pela massa. Tudo isso sobre o campo elétrico é igual a carga, né? Então a resposta aqui é essa. Massa vezes 0,8 vezes a gravidade. Tudo isso sobre o campo elétrico é igual a carga. E é isso. Assim que a gente encerra a lista 5 de campo elétrico uniforme da aula 10 de Física A. Tamo junto, qualquer dúvida é só chamar. E tenho que conferir nessa questão 4. E lembrando, né, eu posso estar errado, essa resolução que eu apresentei pode estar errada. Então, amanhã eu dou esse parecer para vocês. Fechou? Muito obrigado pela atenção e é isso. Tamo junto.